Olá pessoal, vamos para o último vídeo da série sobre processos de amostragem. Então, nessa série, falando para vocês aí sobre os processos de amostragem aplicados nos inventários florestais. Então, já apresentei uma série com alguns vídeos e esse último vídeo vou falar especificamente da amostragem em conglomerados. Então, a amostragem em conglomerados é uma variação da amostragem em dois estágios, onde o segundo estágio ele também é organizado dentro do primeiro estágio, só que de forma sistemática. Então, esse segundo estágio, ele já segue um esquema rígido aqui de estabelecimento destas subunidades. Então, esse é o nosso conglomerado. Então, é um segundo estágio onde as parcelas, as subunidades, seguem esse esquema rígido de distribuição. Esses esquemas de distribuição são os mais variados possíveis, então a gente tem aí diferentes formas e estruturas dos conglomerados. Então, isso funciona como uma forma também de reduzir custos de amostragem e locomoção. Então, acaba que com essa amostragem concentra os serviços em um determinado ponto e evita deslocamentos desnecessários entre unidades de amostras e acaba contribuindo para a redução de custos dos inventários florestais. A organização estrutural dessa amostragem em conglomerados também temos N unidades primárias, ou seja, o número de conglomerados cabíveis na população, que constitui no primeiro estágio. Dessa quantidade de unidades primárias cabíveis na população, vamos selecionar para a amostra N unidades, Nzinho unidades primárias. E essas Nzinho unidades primárias, elas são divididas em M unidades secundárias. Então, aqui já não temos o Mzinho, apenas o Mzão, porque o nosso conglomerado ele é formado por um número de subunidades e a gente faz a medição de todas as subunidades desse conglomerado. Lá na amostragem em dois estágios, a gente selecionava apenas parte das unidades secundárias da unidade primária. Aqui medimos todas as unidades secundárias que compõem a unidade primária. Na amostragem, a seleção das unidades primárias pode ser realizada tanto de forma aleatória, como também poderia ser realizada de forma sistemática. Já adiantei o slide aqui. A organização estrutural dos conglomerados eles podem ser de diferentes formas. O tipo de conglomerado mais comum é esse conglomerado em forma de cruz, também denominado de cruz de Malta, onde temos um ponto e a partir desse ponto delimitamos 4 subunidades aqui relativamente próxima. Esse exemplo aqui, pessoal, essa distância ela é variável de acordo os objetivos e interesse aí de cada um que estrutura a amostragem, mas essa distância aqui, esse exemplo de 50 metros, esse exemplo de conglomerado, é um exemplo que está sendo adotado no Inventário Florestal Nacional. Então, no site do Serviço Florestal Brasileiro,
vocês encontram lá, vão encontrar muitas informações sobre o Inventário Florestal Nacional, inclusive detalhes da metodologia que utiliza essa amostragem em conglomerados. Então, os conglomerados podem ter diversas formas dessa estrutura, diversas formas e estrutura. As áreas das subunidades podem ser variáveis também, e só devemos ficar atento aqui, aquele termo Mzão, que é o número de unidades do conglomerado. Então, nessa primeira situação, o nosso número de subunidades do conglomerado é 4. Nessa outra situação, é 8. Nessa outra situação também, 8. Nessa última, 5. Então, a gente só precisa contar esse número de subunidades do conglomerado. E outro detalhe, pessoal, que a gente vai considerar como área do conglomerado o somatório da área das subunidades. Então, vamos pensar aqui que temos esse conglomerado com 8 subunidades. Se cada subunidade dessa tem 1.000 metros quadrados, por exemplo, esse conglomerado ele vai ter uma área de 8.000 metros quadrados, 0,8 hectares. E não vamos considerar essa área da unidade como um todo, que lá na amostragem em 2 estágios, a gente considera a área da subunidade como um todo. Aqui não, apenas a área útil de medição. Quais situações que recomendamos a aplicação da amostragem em conglomerados? Populações de difícil acesso, assim como a amostragem em 2 estágios, então, principalmente nas áreas naturais aí, que são áreas extensas e de difícil acesso, e também homogênea em relação à variável de interesse. Então, grande homogeneidade até razoável homogeneidade dessa variável de interesse. Para a gente determinar essa homogeneidade, mais adiante vou explicar para vocês como calcular um coeficiente de correlação intraconglomerados. Então, de acordo com esse valor do coeficiente de correlação intraconglomerados, é onde tomamos a decisão se a área é homogênea ou não. Nos próximos slides explico mais isso para vocês. Então, aplicação ainda, quando o custo de obter informações aumenta com o aumento da distância entre os elementos. Então, a gente tem uma situação que, se fosse pegar essa quantidade de unidades de amostra aqui e distribuir pela população, o custo de deslocamento aqui seria muito maior, o custo dessa coleta de dados. Então, a estruturação em conglomerados faz com que os serviços sejam concentrados em determinados pontos, com isso ganhando tempo e economizando recursos para a realização desse inventário. Quando o inventário de uma população apresenta um custo muito alto para sua realização, ou é impossível de ser viabilizado. Então, é um exemplo aqui que é recomendado a amostragem em conglomerados. E um exemplo típico que temos aí dessa amostragem sendo realizada no Brasil para a amostragem da vegetação natural é o Inventário Florestal Nacional, que vocês podem acessar lá no site do Serviço Florestal Brasileiro. Então, nesse Inventário Florestal Nacional, será estabelecido um conglomerado desse em um grid de 20 km. Então, a cada 20 km em todo o território nacional, será mensurado um conglomerado daquele que eu já comentei para vocês em um dos slides anteriores. Então, é uma forma de
viabilizar esses inventários em áreas com populações grandes e que o custo seria muito elevado. Vantagens: concentração das unidades de amostras nos conglomerados possibilita agilidade de trabalho e menor custo, além de permitir um melhor controle do trabalho. Desvantagem: as unidades dentro de um mesmo conglomerado tende a ter valores parecidos da variável de interesse. Então, se eu concentro essas unidades aqui, a gente vai perder uma característica, é o quê? A gente vai estar deixando de estar cobrindo, apresentando uma maior cobertura dessa população. Estamos concentrando as unidades dentro de um determinado ponto e dentro desse ponto a tendência é que não haja uma variabilidade muito grande aí da variável de interesse. Em comparação com a amostragem casual simples, temos aqui maior variância e maiores problemas também para análise estatística. Então a amostragem casual simples ela é muito mais fácil de obter esses resultados. Notação: no Nzão, número de conglomerados cabíveis na população. Nzinho, número de conglomerados amostrados. Mzão, número de subunidades por conglomerado. E o X, a nossa variável de interesse. Os estimadores também seguem uma certa semelhança aqui com a amostragem em dois estágios, onde inicialmente calculamos uma média por subunidade. Então vamos pegar as subunidades de cada conglomerado e calcular uma média geral dessas subunidades. Depois calculamos uma média das subunidades por conglomerado. Nessas médias por conglomerado, a gente vai pegar dentro de cada conglomerado e obter uma média das subunidades dentro de cada conglomerado. A variação por subunidade, a variância por subunidade igual a variância entre conglomerados mais a variância dentro dos conglomerados, em que a variância dentro dos conglomerados é igual, a variância dentro dos conglomerados é igual a o valor de cada subunidade menos a média daquela subunidade, ou menos a média daquele conglomerado. Então essa diferença é elevado ao quadrado. Então soma de quadrado dessa diferença entre cada subunidade pela média do conglomerado que ela se encontra, dividido por n multiplicado por mzão menos 1. Isso é a variância dentro, que é igual ao quadrado médio dentro, caso seja realizado uma nova de fator único desses dados. A variância entre conglomerados, ela é igual ao quadrado médio entre menos a variância dentro dividido por mzão. Ou então calcula aqui de forma direta o quadrado médio entre vai ser igual a essa multiplicação aqui do mzão pelo quadrado da diferença da média de cada conglomerado, das subunidades de cada conglomerado, menos a média geral aí das subunidades. No caso da variância da média, também vamos considerar aquela questão do fator de correção. Então, se a população é
finita, fator de correção menor do que 0,98, utilizamos o fator de correção. Se a população é infinita, eliminamos o fator de correção para as populações infinitas. Então, a variância da média, pessoal, é igual à variância entre, dividido pelo número de conglomerados amostrado, mais a variância dentro, dividido pelo número de conglomerados, multiplicado pelo número de subunidades do conglomerado. E aqui uma fórmula alternativa para calcular a variância da média. Os resultados são bem semelhantes. E nessa fórmula utilizamos o coeficiente de correlação intraconglomerados. Esse coeficiente de correlação intraconglomerados, ele é obtido pela divisão da variância entre dividido pela variância entre mais a variância dentro. O principal motivo aí de calcular esse coeficiente de correlação intraconglomerados para avaliar o grau de homogeneidade da variável de interesse dentro da floresta. Então, coeficiente de correlação será entre 0 e 1. Se esse coeficiente de correlação fosse igual a 0, quer dizer que a nossa população ela é completamente homogênea, não existe variância entre os conglomerados. Então, não teria essa variabilidade. Se o R for igual a 1, a variância dentro dos conglomerados ela seria nula. Então, o que a gente observa aqui? Que quanto menor a correlação, esse coeficiente de correlação, quanto menor, maior vai ser a homogeneidade da variável de interesse nessa floresta. Então, para efeitos práticos, quando R é igual a 0, população absolutamente homogênea, que a gente sabe que isso não existe na prática. R a T04, população razoavelmente homogênea. Então, quando esse R igual a T 0,4, consideramos que a população é razoavelmente homogênea e que a amostragem em conglomerados é adequada para essa população. Situações onde o R é maior do que o limite aceitável de 0,4. Então, é situação que a amostragem em conglomerados não é adequada e é um indicativo que a amostragem estratificada será mais eficiente do que a amostragem em conglomerados. Intensidade de amostragem. Como calcular a intensidade de amostragem? Então, valor de T ao quadrado. Então, estamos falando aqui do número de conglomerados. Então, T referente ao número de unidades primárias, vezes a variância aí da população, que é variância entre mais variância dentro, dividido pelo erro ao quadrado, então o erro também de forma absoluta, multiplicado pelo mzão. Tudo isso aqui multiplicado por 1 mais coeficiente de correlação, multiplicado por mzão menos 1. Então também precisamos do coeficiente de correlação para o cálculo da intensidade de amostragem, ou seja, do número ótimo de conglomerados. E o número de subunidades por conglomerado pode ser calculado pela raiz de 1 menos o coeficiente de correlação dividido por esse coeficiente de correlação. Agora, pessoal, vamos para a aplicação de um exemplo na nossa floresta
hipotética. Então, nesse exemplo, temos essa floresta já caracterizada lá no vídeo 1, onde o vídeo 1 eu faço a descrição dessa área. Então, é uma área relativamente pequena, 32 hectares, com área com, como é que fala, grande heterogeneidade, sendo possível até dividir essa área em estratos. Então, já é um indicativo que esse processo de amostragem não é adequado para essa população. Mas, de qualquer forma, vamos aplicar o processo de amostragem com conglomerados aqui para a gente comprovar que essa amostragem por esse processo não é eficiente para essa população. Então, vamos considerar a situação 32 hectares, área da subunidade são parcelas de 400 metros quadrados, ou seja, 0,04 hectares. A área dos conglomerados, então a área do conglomerado aqui, do conglomerado vai ser o número de subunidades, que é igual a 4 subunidades, multiplicado pela área da subunidade, então essa é a área do conglomerado. A gente vai utilizar essa informação para calcular o Nzão da nossa população. Então, temos uma área de 32 hectares dividido pela área do conglomerado, a gente vai chegar ao número de conglomerados cabíveis nessa população. Aqui temos a amostra que foi tomada, então cada conglomerado, então 10 conglomerados eu utilizei, com 4 subunidades, para ter aquele mesmo esforço amostral utilizado lá na amostragem casual simples, na amostragem sistemática e na amostragem em 2 estágios. E o valor do M igual a 4, então 4 subunidades aqui. Fator de correção 0,95, população finita. Aqui, pessoal, também de forma semelhante à amostragem em 2 estágios, calculamos primeiro a média por subunidade. Então, dessas 40 subunidades que nós mensuramos, qual seria a média dessas subunidades? Depois disso, calculamos uma média das subunidades por conglomerado. Então, conglomerado 1. Essa média no conglomerado 1 é igual a 6,4. No conglomerado 4, essa média é igual a 18,4. Então, calculamos essa média para cada um dos conglomerados. Depois disso, variância da população por subunidade vai ser a variância entre mais a variância dentro. Então, aqui tem desenvolvimento, ou seja, o resultado da aplicação das fórmulas que eu já expliquei no slide anterior. E aqui o cálculo do coeficiente de correlação entre conglomerados. E a gente chegou aqui que esse coeficiente de correlação foi igual a 0,86. Então, quer dizer que a nossa população está muito longe de ser homogênea. Então, para ser de homogeneidade aceitável, seria de um coeficiente de correlação até 0,4. Então, esse coeficiente de correlação aqui já nos indica que a amostragem em conglomerados não será eficiente nessa população e que uma amostragem estratificada seria mais eficiente. Então, o ideal seria que esse coeficiente de correlação fosse menor do que 0,40. Até 0,40 seria aceitável. Calculando a precisão do inventário, pessoal, a gente chega que o erro de amostragem seria igual a
26%. Então, dentre os processos de amostragem que nós utilizamos, esse foi o que apresentou o maior erro de amostragem. Só para ter ideia, a amostragem casual simples, esse erro de amostragem seria de 16%. Então, isso comprova que esse coeficiente de correlação já estaria dizendo aqui para a gente que essa amostragem, esse processo de amostragem não é adequado para essa população. Então, variância da média. Então, só aplicar as fórmulas aí conforme já explicado nos slides anteriores. Intensidade de amostragem, a gente chegaria aqui que seria necessário 71 unidades primárias, ou seja, 71 conglomerados. Então, um processo de amostragem extremamente ineficiente para essa população. Então, pessoal, eu encerro aqui a parte essa série de vídeos sobre os processos de amostragem. O objetivo nessa série de vídeo foi caracterizar para vocês cada um dos processos de amostragem. Importante que vocês compreendam aí quais as situações que cada um desses processos de amostragem deve ser aplicados. Por quê? A gente vê que com o mesmo esforço amostral, se a gente aplicar o processo de amostragem adequado, a gente vai melhorar muito a precisão do inventário florestal e, consequentemente, se a gente obtém uma melhor precisão com um menor número de unidades de amostra, a gente vai ter um custo de inventário florestal muito menor. Então, vai otimizar muito esse trabalho de campo. Então, fica a dica aqui, a dica interessante aqui, que antes do planejamento de qualquer inventário florestal, você deve conhecer as características das florestas e escolher esse processo de amostragem de acordo às características das florestas. Igual eu falei lá no vídeo 1, não existe um processo de amostragem que é melhor do que o outro. O que existe é o quê? Um processo de amostragem que é adequado para uma floresta de acordo às características que essa floresta possui. Mas ficou claro aqui que a escolha do processo de amostragem adequado é extremamente relevante aí para a eficiência dessa amostragem, no que diz respeito a custos de amostragem e em relação à precisão da amostragem. Então, pessoal, espero que tenha gostado aí dos vídeos. Vou disponibilizar para vocês aí da turma de inventário florestal aqui da UFMS. Também vou deixar disponível no YouTube essa série de vídeos. Quem gostou, deixa aí o seu like e falar agora como os criadores aí dos sites. Ajude esse vídeo chegar a mais pessoas, aos interessados nesse conteúdo. Beleza? Até a próxima série de vídeos e obrigado pela atenção.